Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e hoje, infelizmente, eu vou falar sobre a derrota do Santos para o Banfield por 1-0 na estreia da Copa Sul-Americana 2022. Cara, foi triste de ver esse jogo, mas foi triste, assim, no nível de ruindade do jogo, sabe? Jogo horrível, duas equipes que não jogam bem. O Banfield extremamente limitado, mas limitado, assim, não sei te dizer, assim, sabe? Pouquíssima qualidade, pouquíssima troca de passes, pouquíssimas jogadas bem criadas e trabalhadas. O Santos foi pior, conseguiu ser pior do que um time muito limitado. Vou te dizer que assisti alguns jogos ano passado da Série B, o Coritiba jogando na Série B, e foram muito melhores. Muito, muito, muito. Assim, o time tocando melhor a bola, desenvolvendo jogadas de ataque, e esse jogo foi horrível. Primeiro tempo, uma desgraça, o Santos entrou com três zagueiros, jogando o Maicon fazia sobra, o Barman na direita e o Kaique na esquerda, o que eu já achei estranho, porque o Barman vinha jogando pela esquerda e estava indo bem, e o Kaique normalmente jogando pela direita, e o Bustos mudou e eu não gostei, cara, sabe? Não senti firmeza. Acho que era melhor ter jogado do outro jeito. Michael muito pesado, muito lento, ele divide bem as bolas, ele não tem bola perdida, ele vai muito bem de cabeça também, mas assim, para um esquema de dois zagueiros não dá para confiar no Michael, cara, ele teria os mesmos defeitos que a gente vê no Luiz Felipe, sabe? Então não resolve. É, a gente- Começamos com três zagueiros, o Marcos Guilherme fazendo ala direita foi péssimo, perdidaço no jogo, inseguro, parecia que não sabia onde tinha que se mexer, onde que tinha que ficar. Não foi legal. Ele até fez algumas jogadas de velocidade, assim, quando o ataque do Banfield vinha em velocidade, ele conseguiu roubar umas três bolas, assim, porque ele corre muito. Mas, assim, isso foi positivo. Mas ele jogando ali daquele lado foi horrível, não funcionou. Felipe Jonathan, não sei o que dizer, porque bem meia boca, porque não tenho o que falar do time. Não dá para avaliar assim, dizer ele foi mal, ele foi bem, porque o time não ajudou também. Os dois volantes, o uruguaio Fernandes e o William Maranhão. O Fernandes no primeiro tempo jogou bem, foi um dos poucos jogadores do Santos que a gente pode avaliar como sendo bom, tendo jogado bem. Ele participou bastante na desconstrução e participou bastante construindo, limpando jogadas, tal. No segundo tempo deu uma sumida, mas no primeiro tempo ele foi bem, então tem potencial, um jogador que dá para a gente ficar de olho e ter uma boa esperança. O William Maranhão eu achei bem mais ou menos. Eu não sei dizer o quanto que é positivo, negativo, porque também é um jogador que é forte, que participa, ele tem alguma qualidade, mas aí dizer assim, nossa, o cara veio, vai salvar o time. Não, eu só tenho, o que eu tenho para dizer é que esse esquema com três zagueiros e dois volantes de marcação deu ruim, cara. Deu muito ruim. O Santos não conseguiu jogar. Aí o Goulart ficava isolado na frente, o Lucas Braga não viu cor da bola, sabe? Pouco que pegou, estava sempre marcado, tentava jogar individual, não conseguiu. O Lucas Barbosa, mesma coisa do outro lado, sabe? Não deu liga, não funcionou esse esquema, porque não tinha quem criasse. Em teoria, o Goulart talvez devesse ficar mais atrás, ele era o centroavante lá na frente, e daí não tinha criação, sabe? Com para você falar assim, né? Nossa, deu super. Não, não deu, deu ruim. Eu não sei o que o Bustos inventou. Ele achou talvez que fazendo a linha com o Marcos Guilherme e Felipe Jonathan ele teria criação na ponta ou ultrapassagem se os jogadores da ponta fechassem no meio. Eles não fechavam, aí os caras também não passavam. O Santos não criou. O primeiro tempo foi horrível. O Banfield teve duas chances de gol. Uma que o Maicon tentou recuar para o João Paulo, fazendo aquelas besteiras de Maicon. E o jogador do Banfield bateu de primeira, o João Paulo pegou no reflexo, conseguiu meter para cima cara a cara, assim, cara, espetacular a defesa do João Paulo. O João Paulo foi bem, tá? Para não perder o costume. Mas daí no lance do gol, foi o último lance do primeiro tempo. A bola veio para trás, o Maicon estava correndo de costas na frente do jogador, então ele ia pegar a bola, e o João Paulo estava vindo para fechar. Não sei se teve falha da comunicação, se eles ainda não estão acostumados um com o outro, o que aconteceu. O Maicon fez um corte parcial para a lateral, a bola subiu um pouco, a hora que ela desceu, o jogador do Banfield, o Urzi,
camisa 11, bateu de primeira encobrindo o João Paulo, porque o João Paulo estava no meio do caminho. O João Paulo não recuou, ficou naquela, tipo, estou olhando para ver o que vai acontecer, encobriu. Foi um baita de um golaço e foi o único lance bonito de verdade do jogo, foi esse, cara. Sem zoeira, não tô brincando. E foi triste. Aí no segundo tempo o Santos volta só com o Velasquez no lugar do Kaique e vai até os 15 minutos jogando aquele nada igual, cara, porque voltou com a mesma formação. Não deu certo. Tem que colocar na cabeça do Bustos e eu espero que ele seja um treinador que enxergue que isso não funcionou. Não as teimosias de Fernando Diniz que a gente sofreu, ou as do Carille também, mas que se adapte, sabe? Fale, cara, deu ruim, o time não soube jogar, nem defensivamente para tentar jogar em velocidade de contra-ataque. Não deu, só não deu. E aí, com 15 minutos, ele começou a fazer substituições. Aí a gente teve entrada do Matson no lugar do Eduardo Bauerman e entrada do Juan Seco no lugar do Marcos Guilherme. E aí o Santos começou a jogar um pouquinho mais. Um pouquinho mais quanto? Um pouquinho, mínimo. Mas pelo menos a gente viu que a posição, o posicionamento favoreceu um pouco mais os jogadores. Aí a gente teve o Goulart recuando para o meio, o Juan Seco ficando de centroavante, o Juan Seco participou bem. Então, quando a bola chegou nele, ele fez bem pivô, conseguiu ganhar algumas bolas e lançar para os jogadores na ponta, sabe? Ele participou do jogo. Então, foi bem mais interessante com o Juan Seco no time. Depois o Zanocelo entrou no lugar do William Maranhão, não apareceu suficiente para dizer assim, nossa, criou, participou, mas melhorou um pouco, assim, o time começou a jogar um pouco melhor, e isso envolve que entraram outros jogadores para tentar criar. E mais para frente entrou o Pirani em lugar do Rodrigo Fernandes, no lugar do Uruguai volante. Pirani participou de algumas jogadas de ataque, mas aí já estava mais perto do final do jogo, e mais para o finalzinho do jogo, os últimos 10, 12 minutos, o volante Domingo foi expulso, recebeu o segundo amarelo. Foi ridículo, porque o Goulart teve que reclamar com o juiz, porque a bola pegou na mão do jogador, e agora a bola pegando na mão, desde que seja considerada falta, você tem que dar cartão. Era o segundo amarelo dele, ele foi expulso, mas o Goulart teve que falar com o juiz, porque assim, o juiz estava voltando uma geladeira, então ele já é um sob desconfiança. E na transmissão em português da Comebol TV falaram que ele era muito caseiro. Eu achei também um pouco demais, assim, sabe? Eu não vou dizer que ele fez uma má arbitragem, mas é aquela coisa, sabe? Então, faltas que poderiam ser marcadas por Santos não marcava, e quando era igual para o Banfield, ele marcava. Não é algo que influenciou no resultado do jogo. O Santos jogou mal e ele mesmo influenciou na sua derrota. E aí, a partir dessa entrada ali, quando entrou o Pirani, o time começou a jogar melhor com o Madison, com o Pirani, com o Rosseco, com o Zanocelo. Jogou melhor. Quanto melhor? Só mais um pouquinho melhor de novo. Aí, quando expulsou o Domingo, daí o Santos começou a intensidade, pressão, ir para cima, tentar. Teve duas chances de gol, assim, de chutes. Teve um chute do Zanocelo de longe, o Lucas Barbosa já tinha tentado um chute de antes que tinha explodido na zaga, sabe? Então, assim, criou um pouquinho mais, mas, cara, é muito pouco. Muito, muito, muito pouco, cara. E assim, lembrem-se que na Sul-Americana só se classifica o primeiro do grupo, então a gente já está 3 pontos atrás do Banfield. A gente precisa ganhar pelo menos os 3 jogos em casa, torcer para o Banfield tropeçar aí contra algum outro time, e a gente ainda vai precisar ganhar de alguém fora de casa também. Talvez tenha que ser do próprio do Banfield, não dá mais, mas talvez a gente precise ganhar de outro time que também esteja bem, sabe? O jogo entre União La Calera e Universidade de Quito deu 0-0, então eles estão com um ponto cada um. Em teoria, se o Santos ganhar da Universidade de Quito na quarta-feira que vem, na semana que vem ainda, na transmissão falaram quarta, mas eu vou confirmar o dia ainda, o Santos poderia ir para 3 pontos, em teoria empatar com o Banfield, que daí vai jogar contra o União La Calera fora de casa. Então, cara, me deixou preocupado. Por quê? Porque eu esperava um Santos mais intenso, mais agressivo, mais atacando a bola, tentando fazer, e a gente não viu criação nenhuma, a gente só viu o Santos com essa intensidade e vontade bem no finalzinho do jogo, quando já estava com a mais, e a sensação é de que o Santos piorou do que apresentou no jogo contra o Água Santa. E assim, o Santos estava um pouquinho melhorzinho, um pouquinho mais intenso, buscou e não vimos nada.
triste e cansativo. Agora, vamos ver o que vem no sábado contra o Fluminense, estreia do Santos no Brasileirão no Maracanã. Vamos ver como vai ser a formação, como que vai ser a intensidade, como que vai ser a vontade. Até lá, a gente pode ter estreia de Jojo Angulo e Brian Angulo no time. Eu não acho que vai fazer tanta diferença no sentido de mudar muita coisa, mas quem sabe dentro do esquema de jogo do Bustos, um jogador que talvez tenha características que o Santos não tem, que seja um jogador que ajude mais taticamente, com recompanha, pressione mais para roubar a bola. Eu senti muita falta do Santos em cima, tentando roubar a bola lá, sabe, no campo de ataque, botando pressão. Eu senti muita falta, sabe, de roubar a bola já mais perto do gol para poder se aproveitar do erro do adversário. E dava, cara, porque é um time extremamente limitado, o Banfield, cara. Time fraco, de verdade, cara. Aqui no Brasil, um time desse disputando Série A era candidatíssimo a rebaixamento. E isso preocupa muito a nossa situação. Eu não sei se o Santos fez as contratações que deveria. Talvez valesse ter feito. Cara, eu detesto falar isso. É que eu tô no calor do jogo, então eu vou falar até para. Porque daí eu já polemizo, porque normalmente eu não polemizo, né? Mas talvez o Santos tenha mandado mal. Talvez. Está cedo para falar. É começo ainda de trabalho do Bustos. Ainda tem jogador para estrear, tem jogador fora de ritmo. O Maicon claramente está fora de ritmo. Mas o pouco que a gente viu. E o Carlos, técnico do Santos, próximo jogo contra o Fluminense, escalaria o time talvez num 4-4-2 ou num 4-3-3, colocaria de repente dois volantes, só que um que saiba jogar, de repente fazer o Zanocelo, fazer aquele segundo volante, que é uma função que ele faz bem de distribuição de jogo, com o Fernandes à frente da zaga. Dá para jogar com o Marcos Leonardo no ataque, porque ele não está suspenso no brasileiro, só na Sul-Americana, que faltou também, daí o Goulart poderia fazer esse segundo homem de meio, ou então, de repente, fazer isso que o treinador já fez, colocar o Juan Seco lá na frente, começar com ele no jogo e deixar o Goulart ali transitar atrás, até para ser uma opção mais forte ofensivamente. Lucas Barbosa e Lucas Braga, como hoje no jogo, tiveram muita dificuldade, difícil falar, mas são jogadores que têm velocidade e habilidade, podem fazer diferença em alguns momentos. Marcos Guilherme na ala não deu boa, nem jogaria mais com ala, jogaria com laterais, pelo menos até o time se acostumar. E assim, tendo o Fernandes na frente da zaga, a gente já teria um volante mais de marcação, que era uma coisa que a gente não tinha, poderia fazer essa diferença. Não gostei do que o Santos apresentou e nem da tática do time, sabe? Não foi um time que foi ou totalmente seguro na defesa para apresentar uma formação mais defensiva com 3 zagueiros e 2 volantes, e também não foi um time que criou, que soube criar jogando assim, né? E quando mudou para jogar no 4-3-3, as coisas fluíram melhor. E depois, quando pôs o Pirani e teve os jogadores expulsos, daí que começou a jogar de verdade, com mais vontade e criando um pouco mais, sabe? Muito pouco, muito pouco, cara. Estou bastante preocupado para a sequência. E é isso aí. Eu não vou ficar falando muito. Eu não quero ficar falando assim da gestão das contratações, porque é cedo. E eu não quero crucificar jogador desde já, sabe? Eu preciso que os jogadores treinem mais, tenham mais tempo, mais ritmo. O Maicon deu para ver que sentiu. O William Maranhão, talvez, pelo posicionamento, pelo Santos não ter criado, também não conseguiu desempenhar do jeito que a gente esperava. Felipe Jonathan limitado, Marcos Guilherme horrível, assim, de repente jogando com 2 atrás e sendo Madison e Lucas Pires, quem sabe a gente consiga jogar melhor. Não sei, sabe? Realmente tem que treinar, pôr em campo e a gente vê o que o time desempenha melhor. E assim, não pode inventar a roda, a gente tem que fazer bem o arroz com feijão. Isso é uma coisa que o Cuca faz muito bem, né? Ele limpa a casa, fala, não, vamos fazer o basicão, e daí desempenha em cima do basicão, ele vai evoluindo em cima do básico, sabe? Aí aos poucos ele acrescenta algumas coisas, algumas jogadas, alguns posicionamentos, às vezes um jogador característica diferente, sabe? E para sobreviver no futebol brasileiro é isso, cara, sabe? Tipo, é muita pressão, os jogos, a agenda é muito curta, então, de repente, você se adaptar mais rápido é o que te faz ter sucesso, é o cara que encontra esse caminho. O cara que é muito teimoso e depende de mais tempo é o que se ferra mais e que só consegue ir bem nisso quando
quando tem realmente tempo ou joga num time de menor pressão, né? Que daí não tem tanta pressão, a diretoria consegue segurar porque tá vendo que ele tá desempenhando um bom trabalho, que tem características positivas, sabe? De médio e longo prazo. E aqui no Brasil não existe médio e longo prazo, existe curto prazo. Então, para o curto prazo, melhor se adaptar ao que o Santos tem e está mais acostumado. E assim, minha opinião, tá? Não sei se em médio prazo seria possível. Enfim, é isso, galera. Perdemos 1-0, gol do Urzi, um bonito gol, mas também é aquele lance assim que o cara vai fazer um desse na carreira. E a gente tomou justamente esse gol. Galera, para você que sofreu aí com a gente, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, tragam mais cientistas e vamos torcer por uma melhora rápida do Santos, até porque tem esse jogo contra o Fluminense, que é o mais importante do ano, o campeonato mais importante que é o brasileiro, para a gente não cair. E eu já estou até falando assim, porque pelo que eu vi, é a nossa briga, e também pelo próximo jogo da Sul-Americana, que é na Vila, que a gente precisa ganhar. Se eu falei alguma bobeira aí de confundir adversário, não reparem, tá, galera? É momento do jogo ainda, tá muito. É, é bem isso mesmo, é dia 13 contra a Universidade de Quito às 7h15 na Vila. Dia 13 é quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, 7h15, tem o jogo do Santos. Um grande abraço para vocês e para cima deles.